chegou o momento da gente chegar e conversar aqui agora, Rivaroli, sobre... pôr o dedo na ferida aí, né? Falar sobre as questões mais controversas relacionadas a essa etapa da eleição, as decisões do TSE em relação a questionamentos da campanha bolsonarista de que foi prejudicada porque supostamente rádios, principalmente do Nordeste, deixaram de veicular aí a propaganda eleitoral de Bolsonaro. Então foi uma denúncia que todo mundo acompanhou, mas o que aconteceu foi que o Alexandre de Moraes foi lá e engavetou essa conversa, falando que não tinha nada consistente aí para poder tocar uma investigação. E aí, obviamente, teve bastante repercussão da campanha bolsonarista, que queria que a investigação andasse à frente a verificar isso, né? Foi inclusive acionado o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para ver essa questão de possível crime eleitoral, né? Inclusive com a finalidade de tumultuar o segundo turno das eleições por parte da equipe de Bolsonaro. Então dá a entender... É o que fica subentendido aqui, né? Nosso ouvinte tem compreensão do que eu estou dizendo, que o Alexandre de Moraes está querendo dizer o seguinte: está desesperado, tentando pavimentar um terceiro turno. E, por outro lado, a campanha do Bolsonaro diz, não, isso é uma denúncia séria, precisa ser investigado. Então, essa é a situação que se apresenta hoje. Alexandre de Moraes também pediu à Corregedoria Geral Eleitoral para apurar eventual desvio de finalidade no uso de recursos do fundo partidário para contratar essa auditoria, que foi lá e disse que existiriam essas irregularidades em propaganda eleitoral. Então, tiro para todo lado, tá certo? A decisão do ministro aconteceu logo depois daquele prazo de 24 horas que foi dado para que apresentasse então as provas dessa auditoria. Agora estão questionando até com qual dinheiro a auditoria foi paga, e arquivaram a acusação. O documento apresentado, a equipe do Bolsonaro traz lá links, né? Inclusive teve parte da audiência ontem já dizendo que tinha links para você acessar essa planilha com os horários de 8 emissoras de Pernambuco e Bahia que teriam reproduzido mais inserções de Lula do que inserções de Bolsonaro. Foi uma auditoria particular. No começo falaram que foi até 2 empresas, né? Essa tinha sido a informação inicial, contratados pela campanha do presidente da República, que tenta a reeleição, e aí foi feito até um chamamento, né, meio bombástico pelo ministro das Comunicações e tal. O que aconteceu foi isso. E aí ontem mesmo, né, em Minas Gerais, para fazer campanha e tal, Bolsonaro, ele falou sobre esse assunto. Vamos ouvir o que ele disse. Irrefutáveis na manipulação das inserções. O TSE quer dar por encerrado, excluindo, demitindo esse servidor. Ele já prestou depoimento ontem, nessa madrugada, para a Polícia Federal. Vai mais além, vai no PT, que temos também quase que certeza que na ponta da linha eles manipularam junto aos donos de rádio. Isso é gravíssimo, isso é fraude. Tá aí, portanto, né, o tom do candidato presidente Jair Bolsonaro aí diante da denúncia. Mas, ao contrário do que ele alega, né, o TSE diz que compete às emissoras de rádio cumprir a lei eleitoral sobre a divulgação da propaganda eleitoral durante a campanha. Isso aqui você já explicou até hoje no jornal, né, Riva? O que acontece é a partir da denúncia que é feita. Essa que é a controvérsia. Quem tem que fiscalizar e exibir, a gente sabe pela lei. O ponto fizeram uma denúncia. E aí? Se arquivou, não foi levado à frente. Quem denunciou, falta de prova. Quem denunciou diz que é fraude, e quem arquivou diz que é desespero. E é isso que a gente tem hoje pelo Brasil. Nesse mundo dicotômico que a gente vive hoje, né, maniqueísta entre bem e mal, a gente pode acreditar nas 2 teorias que se fala hoje nesse país. Uma teoria diz que o TSE e a Justiça tá junto com o Lula para fazer o Lula ganhar. Tem os 20 tem já essa mandando teoria lá, que tá combinado e tal. Do outro lado, tem uma teoria dizendo que isso é mão de Steve Bannon para bagunçar o processo eleitoral, para judicializar, para ter um terceiro turno. Porque a empresa não é uma empresa de auditoria, então esse relatório ele não tem validade técnica. E muitas das rádios já responderam dizendo que não receberam do PL até o dia 6 de outubro. Receberam só no dia 10, por isso de 6 a 10 não colocaram. E algumas das rádios já colocando a censura no ar, falando, tá aqui, ó. E que entre 7 e 7h20 da manhã você tá no horário político. No horário político você não precisa fazer inserção e colocar break. Então veja, gente, a coisa tá muito bagunçada. Acho que você vai se lembrar aqui, o querido ouvinte e a querida ouvinte da nossa Jovem Pan News, que eu sempre dizia, eu temo pelo processo eleitoral do ano de 2022.
Eu não sei o que pode acontecer na reta final, porque ficou intenso demais. Inclusive, quem tem que fiscalizar o processo eleitoral e julgar as coisas quando é acionado, também se intensificou demais. Quem tinha que ser a ponderação na ponta, o equilíbrio, o discernimento, a moderação e não o poder moderador, também se excedeu em muitas coisas. E quando todos se excedem, todos perdem a razão. Todos perdem a razão. O que vai acontecer domingo, gente? Alguém pode me dizer? Alguém consegue me dizer como vai ser domingo às 8 horas da noite, quando sair praticamente o resultado oficial das eleições? Alguém tem, e mais uma vez, a gente usa a palavra da certeza, da estabilidade, da ideia do que vai acontecer? Mais uma vez o nosso Brasil pode entrar numa instabilidade. Em tudo, Rafa. Ainda para complementar essa história, Riva, a Justiça reforçou que, conforme a lei, né, a responsabilidade por fiscalizar, que é o que você já trouxe como explicação para nossa audiência, que agora não lembro se foi na live ou na FM mesmo. Foi na FM, nos dois. Então, a fiscalização da veiculação das inserções cabe aos próprios partidos políticos, federações e coligações na TSE. E aí, a gente viu o advogado de direito eleitoral e professor da Unicuritiba, Roosevelt Reis, ele comentou a situação, a gente vai trazer para você o que ele disse a partir de agora. Normalmente essa fiscalização de quem está realizando aí a propaganda é feita pelos próprios partidos e pelos próprios candidatos, tá? A Justiça Eleitoral, na verdade, ela simplesmente determina os tempos, né, a distribuição do tempo de propaganda, a forma de fazer as inserções, enfim, né? Ela acorda com os candidatos sobre a forma de entregar esses arquivos, né, da propaganda, né? E aí quem efetivamente faz a fiscalização para denunciar para a Justiça Eleitoral são os candidatos ou eventualmente o próprio Ministério Público Eleitoral. E aí, obviamente, a Justiça Eleitoral, constatando a irregularidade, ela vai tomar as providências no sentido de corrigir o erro, responsabilizar quem deu causa ao erro, né? No caso, se foi a própria emissora que deu causa, ela vai ser severamente responsabilizada, eventualmente pode não só sofrer multas, mas outras consequências futuras aí para ela continuar operando, inclusive, tá? Bom, aí finalizando aqui a parte de informação em relação a isso, né? Alexandre de Moraes diz que a campanha de Bolsonaro está variando aí as alegações dos últimos dias, não apresentou prova nenhuma em relação ao número de rádios e inserções que seriam alvos da denúncia. Polêmica posta aí, né, Riva? Polêmica posta, a gente precisa de equilíbrio. Pois é, tem os ouvintes lá estão... pelo menos os eleitores do Bolsonaro comentando, né, obviamente, criticando de maneira radical ali o Alexandre de Moraes, dizendo que ele decide tudo. Tem muitas participações nesse sentido da nossa audiência em relação a críticas do Supremo, como faz o próprio candidato presidente da República. Então, seus apoiadores vêm na mesma linha ali de cobranças e críticas em cima dessas decisões. Gente, muitas das provas, Rafa, foram já refutadas. Das 8 emissoras citadas até agora, 5 já refutaram as provas, dizendo não existe, tá aqui, foi de uma outra forma. Tá aqui o e-mail que a gente solicitou às mídias para o PL, o PL não mandou, e em não mandando, a gente não pôs no ar. Então, nós vamos ter muito pano para manga para essa história. Já se fala em uma CPI dentro do Congresso Nacional. Ontem, mais uma vez, o senador Lazier Martins, que é do Podemos do Rio Grande do Sul, já bateu muito forte, encaminhando mais uma vez por um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Tá tudo numa ebulição gigantesco que é péssimo para o processo eleitoral. E aqui no Brasil, desculpa, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, lá invadiu o Capitólio, meu Deus, o Capitólio é a representação máxima ao lado da Casa Branca do poder. Aqui o Congresso ninguém tem respeito nenhum. Então invadir o Congresso, fazer aquelas maluquices, não vale a pena. Aqui é intensificar, fazer com que a corda fique mais apertada entre judiciário e executivo. Vale lembrar o seguinte, que aqui, por exemplo, no Paraná, nós tivemos uma mensagens em massa que agora se descobriu que o governo não tinha nada a ver com isso. Foi lá um funcionário que foi e fez.
E esse funcionário que foi exonerado, Rafa? Aqui no Paraná? Não, aquele caso do Paraná, dos SMS. E esse funcionário que foi exonerado? Porque internamente se fala que ele era bolsonarista declarado e acontecia lá dentro. Mas aí é que vem a história da narrativa. Ele, assim que é exonerado, vai e fala para a PF. E ele dá a versão dele do que ele quer. Quando a Justiça Eleitoral corre atrás para dizer porque mandou embora, já é tarde. Porque você fica sempre com a primeira versão que é dada. E agora, qual versão é verdadeira? Qual é a versão verdadeira? Não tem como mais você saber, a não ser por uma investigação profunda. Se ele cometia assédio moral, por que demiti-lo então na quinta-feira? Quarta, no caso, né? Uma quarta-feira, numa véspera de eleição. E daí a explicação veio depois da polêmica. O momento é... Eu não queria dizer isso publicamente, mas eu vou dizer. É o momento mais temeroso, temerário, intenso para as instituições democráticas nesse país. E eu falo de instituições democráticas, partidos políticos, processo eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, STF, Congresso Nacional, Presidência da República e sociedade. Eu imaginei que a gente pudesse chegar a esse ponto, mas eu não acreditava que nós pudéssemos chegar a esse ponto. Alguém está mentindo. Só que se esse alguém for apresentado, ele vai dizer que quem está mentindo é o outro. E como estamos polarizados, o lado de um vai comprar o lado dele. E o lado do outro vai comprar o lado do outro e a sociedade vai continuar rachada. Você pode esfregar a cara na prova. A prova na cara das pessoas. Por quê? Porque as pessoas acreditam naquilo que convém a elas. Não existe mais prova. Existe no que eu acredito. E aí? É a linha mais tênue que nós chegamos de uma ruptura. Ponto. 11h49.